Bem-vindos! Gente, bem-vindos para a palestra de hoje, que foi com a Marinês Lianeiva, minha mãe. Bem-vinda, Fer! Essa palestra foi inspirada nesse livro Sinal Verde, que nós temos feito as lives com as mensagens diárias. Gente, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Mãe querida, já chegando aí. Maria, bem-vinda. Olha lá. Tânia, bem-vinda. Aguardando aqui Marinês, ela já está chegando. Ai, que linda, mãe, bem-vinda. Ô, mãe, vê se a Oi. senhora consegue ajustar um pouquinho o celular, que a sua testa está um pouquinho coberta. Tá Isso, bom? perfeito. Gente, Aninha Varalo, linda, Tânia, Larissa. Gente, olha que coisa mais linda, mãe. Fernanda já está aqui, a Dinda já chegou. Olha, todo mundo aqui, Fernanda, suas amigas, meu amor. Marta, bem-vinda. Ai, a Lari, muito bem. Ai, gente, que coisa mais gostosa. Aline, é isso aí. É isso aí, gente, tá? E aí, mãe? Então, olha, para quem chegou agora, nós vamos falar hoje, né, sobre... A nós não, olha eu me incluindo aí. Nós vamos... Não, né? Então, minha mãe vai dar uma palestra que foi inspirada nesse livro, Sinal Verde, e nós estamos aí com ela. Marta, Helena, dizendo quanto tempo. Gente, sejam muito bem-vindos. Mamis, está a palavra com a senhora. Super beijo, sucesso e vamos ouvi-la. Marina Merucineiva, prima. Tila aqui de novo, Márcia Ribeiro entrando. Mãe, olha só o pessoal chegando aí a todo vapor. Marina, meu amor, oi. Silvana, querida, bem-vinda. Gente, o conteúdo de hoje é imperdível. Estamos todos a postos. Eu estou aqui, ó, na maior expectativa, né? A Dinda lá cumprimentando a Marina, a prima, isso aí, mãe. Querida, boa noite, linda. Você também. Vamos lá, Então vamos, mamis. então vamos iniciar um comentário sobre o livro Sinal Verde. Foi escrito pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Então nós vamos comentar sobre o comentário que existe sobre as orelhas do livro, que é uma coisa muito importante que nós devemos aprender a ler. Então, nós temos essas duas orelhas que fazem comentários sobre o conteúdo. Que conteúdo? São 50 lições de sabedoria. São 50 lições que vão nos ensinar a trabalhar com esse sinaleiro de trânsito moral para deixarmos acionado esse bendito sinal verde. Então, o primeiro comentário, na realidade, é dizer que o sinal verde são sinais de luz. Por que são sinais de luz? Porque são sinais de ensinamento, né? É um trânsito moral. Então, quando nós falamos em sinaleiro, existe o sinaleiro que é na rua, na estrada, então é material, onde a mudança das cores verde, amarelo e vermelho são exteriores à nossa vontade. Eles são controlados, né, por tecnologia. Então, o que significa no trânsito? Na realidade, o sinal verde significa que o campo está livre, nós podemos passar. Se por acaso a gente está dirigindo, aparece o sinal vermelho, temos que parar. Porque significa que não é a nossa hora de atravessar, é perigo.
E o sinal amarelo é a transição, quando vai haver essa mudança. Se eu estou no verde e aparece o amarelo, eu tenho que ficar atenta que vai haver a transição. E qual a comparação que nós fazemos com esse sinal de trânsito material, com o nosso sinal de trânsito deste livro aqui, ó, do sinal verde? Qual que é? Então, o sinal verde, na realidade, é um trânsito moral. E ele nos alerta. Sinal verde significa nós estamos indo para o caminho certo. Naquele caminho que vai nos levar a Deus. É o caminho seguido pelos ensinamentos de Jesus, por essa doutrina abençoada, dentro de toda esta regra do universo, que são as leis de Deus. Se por acaso, nesse trânsito moral, nós estivermos assim, preocupados, sem saber qual caminho tomar, ou se nós estamos com medo de estar tomando o caminho errado, é um sinal amarelo de alerta. E este sinal amarelo de alerta é que vai fazer com que nós assim, pairamos, vamos refletir para ver se nós podemos modificar essa nossa passagem para que ele volte a ser no verde e não deixarmos prosseguir para o vermelho. E quem comanda esse sinal? Esse sinaleiro moral? Nós, é o nosso interior. Por isso que ele é importante. É diferente do sinal que nós encontramos nas ruas, que é material. Esse sinal moral significa que ele está dentro de nós, porque é um sinal de trânsito moral do espírito. E para permanecer aceso, vai depender só da nossa vontade. E tem uma coisa importante ainda, que revela as engrenagens ocultas, né, da verdadeira moral e nos ensina a utilizá-las. Então, este livro, na realidade, tem 50 lições de sabedoria, de orientação, para que nós não saiamos do nosso sinal verde. Agora, hoje, nós não vamos falar das 50 lições. Nós vamos falar da potência que é esse livro. O que ele significa, na realidade, para que a gente prossiga estudando, sempre com a preocupação de, além de ter o conhecimento, ter a ação para seguirmos o caminho mais correto. Então, na realidade, tem a verdadeira moral, né? E vai nos ensinar a utilizá-la. Vamos ver se nós vamos caprichar para conseguir isso, né? Um outro comentário ainda das orelhas do livro é que essa moral é um freio que funciona lá nos recessos da nossa consciência. E se a nossa consciência não tiver algum freio, ela pode se tumultuar, ela pode virar até um furacão. E o que esse livro nos mostra na realidade? Ele nos mostra um verdadeiro técnico moral de trânsito. Porque ele não prega, ele ensina. E a sua linguagem é simples, é concisa, é direta, é fácil de nós entendermos, é fácil de nós colocarmos em prática. Ainda, comentário da orelha do livro, ele ensina-nos a humildade. Então, é um anjo mudo. Por que eu falo em humildade? Porque quando há humildade em nós, nós estamos prontos para receber os recados, todos os aprendizados, estas lições contidas nele,
Eu tenho, então, uma abertura para receber novas informações. Não me achar a dona da verdade, mas fazer uma reflexão. É por isso que nós chamamos realmente que é um anjo mudo da humildade. Então, é um guarda de trânsito de nossas relações. É o guarda que mantém um sinal verde sempre aberto, que é o sinal verde da felicidade em nossa passagem pelas ruas e pelas estradas aqui da Terra. E ele ensina-nos ainda a conservar aberto esse sinal verde da esperança e da confiança em Deus, sob as asas protetoras desse anjo mudo da humildade. E tem como alerta, né? Nós temos que ter sempre presente. Silenciemos o mal que existe em nós mesmos e a voz do bem se fará ouvir em toda a terra. Nesta abertura tem uma colocação do espírito Emmanuel. Emmanuel, espírito muito evoluído, que é um mentor do Chico Xavier. Então ele diz, eu vou ler o que ele comenta. Ele diz assim: a necessidade de paz íntima que nos patrocine a segurança. Então nós temos essa necessidade para nos dar essa segurança. Então ele está dizendo que esse livro nos proporciona isso. Outro comentário que ele fez: nós respiramos num oceano de ondas mentais, vasto mar de vibrações permutadas. Quando eu imito um pensamento, é porque o meu coração sente. Então, eu só penso aquilo que está dentro do meu coração. E no momento que eu penso, eu jogo esse pensamento para esse mar de vibrações. E ali ainda fala, são vibrações permutadas. Por que são permutadas? Porque todos nós enviamos essas vibrações. Então, forma um mar de vibrações. Nós emitimos, mas nós também recebemos. Então, por isso que há a permuta. Por isso que há a necessidade de nós sabermos o que é que nós vamos emitir, o que é que nós vamos mandar para esse mar de vibrações fluídicas. Logicamente, se eu estiver concatenada com o bem, com o amor, eu vou mandar vibrações de amor. E eu vou receber vibrações de amor, porque elas vão estar em sintonia. Olha a responsabilidade que nós temos de nos atermos a isso. Então, ainda neste livro, ainda na abertura, Emmanuel ainda nos diz, né, que o André Luiz, que é o espírito, né, que trouxe a mensagem, nos mostra como receber e doar essas vibrações favoráveis, facilitando o nosso caminhar nas vias da reencarnação. Porque eu falei o quê aqui? Eu falei que nós emitimos essas vibrações daquilo que vai no nosso coração e nós recebemos no mesmo teor vibratório, na mesma sintonia. Então, Emmanuel está dizendo que André Luiz, neste livro, faz essa colocação importantíssima, que ele vai nos facilitar o caminho para que essas nossas vibrações sejam vibrações positivas, vibrações amorosas, vibrações de amor, vibrações elevadas. Ainda, na realidade, esse livro é um formulário de receitas. Nós não temos uma receita para fazer o bolo, para fazer o doce. Essa aqui é a nossa receita. Por isso que deve ser um livro de cabeceira. É como devemos nos comportar. É uma receita. São 50 lições. E o pior é que em cada lição são várias receitas, né? Então, se
se nós formos multiplicar, são mais de 200 receitas que nós temos, né? E temos, então, que entender que esse formulário de receitas são preventivas para a nossa saúde interior. Olha que coisa importante. Porque se eu estiver equilibrada interiormente, se eu estiver com paz no meu coração, se eu estiver com amorosidade, se eu tiver com vibrações positivas, eu estou propiciando a minha saúde mental, a minha saúde espiritual. E isso vai ser transmitido para a minha matéria, que é o meu físico. Então, olha a ligação que existe da força do nosso pensamento, né? Então, nós recebemos essas forças, nós emitimos essas forças por um sistema de troca inevitável. Então, nós, por mais que nós queiramos, nós não conseguimos segurar essa emissão do nosso pensamento. Então, essa troca é inevitável, porque, querendo ou não, eu pensei, eu emito. Se eu emitir, eu recebo. Então, isso é muito importante, né? E quem faz, quem propicia essa transição, essa mudança, essa troca inevitável, é o nosso pensamento. Olha que força tem o nosso pensamento, né? Então, aqui tem também uma colocação para nós aprendermos que o maior instrumento de poder de que se tem notícia se encontra dentro de nós. É o nosso pensamento. Então, olha que coisa, é um instrumento de maior potência, de maior força. Está dentro de nós. Então, eu posso dirigir a minha vida, tendo essa consciência que o meu pensamento tem uma força muito grande. Fazemos até uma comparação com a eletricidade. O pensamento é como a eletricidade. Nós temos várias tomadas na nossa casa. Se eu ligo a tomada do liquidificador, o liquidificador funciona. Se eu ligo a tomada do notebook, o notebook funciona. Se eu acesso um interruptor de luz, a luz se acende ou a luz se apaga. Então, nosso pensamento é exatamente isso. Eu aciono meu pensamento e ele vai produzir resultados de acordo com o uso que eu estou fazendo desse pensamento. Então, olha como vai crescendo o conhecimento para a nossa responsabilidade, né? Então, nós temos que saber que o fato é que estamos continuadamente interagindo com o cosmos. E sempre, né? Emitindo e recebendo vibrações. E assim, criando as experiências que vivemos. Porque se eu recebo, eu também recebo informação. Eu dou e recebo. Tem uma declaração de Allan Kardec que eu vou ler. Eu vou ler porque é muito importante que nós saibamos que tudo isso que nós estamos falando sobre a força do pensamento, que a maior força que existe está no nosso interior, nós emitimos, nós recebemos, e tem uma declaração de Allan Kardec. Então ele diz o seguinte: um pensamento superior, fortemente pensado, permita-se-nos a expressão. Pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que lhes chega. Do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. Se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo para o outro, de um grupo de seres a outro grupo, e afinal da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado.
Então, veja que coisa importante. Foi Allan Kardec que está falando isso. Então, foi o nosso estudioso, foi o nosso codificador da doutrina espírita. Esse nosso pensamento tem uma força muito grande. Então, nós emitimos. Não existe distância para que ele seja alcançado. Mesmo porque o pensamento é mais veloz do que a luz. Tem a maior velocidade. Se eu estou aqui e emitir um pensamento para alguém que esteja bem longe daqui, pode até ser em outro país, ele chega imediatamente. E eu tenho que saber que esse pensamento, essa emissão, chegou até a pessoa. Olha como nós devemos saber pensar e saber emitir. Nunca se esquecendo que aquilo que vai, volta. Então, ao tomarmos essa consciência desse poder do pensamento, nós conquistamos uma chave. Que chave? A chave que abre todas as portas para a nossa realização. Então, se eu quero chegar a um caminho que vai me levar até o Pai, eu tenho a chave. É o meu pensamento. Vou pensar coisa boa, vou pensar coisas positivas, vou amar, vou distribuir conhecimentos evolutivos, vou aplicar aquilo que eu estou aprendendo. E a nossa doutrina é um campo aberto para o aprendizado. Então, olha, nós temos as leis de Deus, trazidas por Moisés. Nós temos Jesus, que vem nos exemplificar através das ações. E nós temos Kardec, que veio codificar essa doutrina abençoada. Então, nós não podemos reclamar e nem achar que existe alguma limitação no poder do nosso conhecimento. Então, nós sabemos que o pensamento é criado por nós, porque eu só penso aquilo que eu sinto. Então, o que acontece com esse pensamento na realidade? O pensamento tem vida própria, ele é atuante, ele tem forma. Olha que coisa importante. Ele tem forma, ele tem cor, ele tem cheiro. Então, essa forma forma uma imagem. Então, nós não podemos esquecer que todos aqueles que nos rodeiam, que são os espíritos encarnados e os desencarnados, tomam conhecimento disso. Os desencarnados veem abertamente o nosso pensamento, porque eles estão vendo se eu estou emitindo um pensamento positivo ou negativo. Porque se tiver com luminosidade, é positivo. Se tiver cheio de manchas, de névoas, é negativo. Se tiver um cheiro saudável, de rosa, se tiver de perfumes, são positivos. A cor, então se a nebulosa for escura. Então, os espíritos que nos rodeiam, desencarnados, têm conhecimento disso. Então, eles se aproximam de nós, de acordo com a nossa emissão. Então, se eu só imito amor, paz, as formas são lindas, as cores são lindas, o cheiro é lindo, um espírito que seja mais assim, não vou chamar de inferior, mas que seja mais limitado de conhecimento, de progresso, ele não tem interesse em se aproximar de nós, ele não consegue. Então, esse pensamento, ele se desloca numa velocidade incrível, como eu falei. Ele é maior que a velocidade da luz. E ele atrai. Então, ele atrai ou ele é atraído por forças semelhantes. Então, energias que se atraem, porque são da mesma natureza. Então, nós somos um posto de emissão e de recepção. O emitido retorna. Então, ele é emitido, mas ele retorna para o local da sua criação. É a lei que existe no universo. É a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito. Então, isso é uma coisa, assim, muito importante. Não podemos esquecer
que se eu imito um pensamento de amor, ele vai encontrar nesse mar de vibrações outros que pensam como eu. Então, vai voltar para mim. Então, eu vou ajudar a somar essas vibrações e vou receber essas vibrações somadas. Agora, não vamos esquecer que se eu estou com ódio, com desejo de vingança, com inveja, estou jogando isso nesse mar. Todos aqueles que pensam igual, eles vão ficar atraídos por esse pensamento. Então, eu imito tudo isso e recebo tudo de volta. Então, vai ficar uma beleza. Vai aumentar meu ódio, meu desamor, a minha inveja. Então, vai virar um problema, assim, muito grave na minha vida. Então, e não podemos esquecer, nós estamos falando desse mar de vibrações. Então, dentro do universo. Tudo que nós, assim, jogamos no universo, o que acontece? Ele retorna para nós amplificado, porque o universo funciona como um espelho. Então, eu me olho no espelho, o espelho me reflete. Se mais pessoas estão olhando junto comigo no espelho, todos eles vêm refletidos. Então, é isso que acontece com o nosso pensamento. Nós temos ainda que analisar um conhecimento, né, científico. Einstein, um grande cientista, então, depois dele, depois da física quântica, não há como negar que nós somos, em essência, energia. E essa energia se consubstancia na matéria, quer dizer, ela se une, todas essas energias se unem numa única. Então, ela vai formar a matéria. E essa matéria vai se transformar em corpo, em mente e em emoção. É por isso que nós falamos que o nosso perispírito é formado de acordo com o plano onde nós estamos. Quanto mais elevado, mais sutil será. Quanto mais, assim, inferior está o plano, mais carregado de matéria é o nosso perispírito. É baseado nisso aí. Ciência. Então vamos parar um pouquinho. Se nós temos bons pensamentos, né? Se nós assim, conseguirmos nos manter em sintonia com as correntes vibratórias carregadas de energia positiva, nós nos tornamos capazes de realizar as ações que nos levarão à felicidade. Então, a serenidade, por exemplo, no semblante, no coração, dá sempre vibrações luminosas. Se sentimentos assim direcionados de amor, de ódio, atingem o outro. Se for de amor, é suave, é leve. Se for de ódio, de inveja, funciona como se fosse uma flecha nos seguindo. E vai e volta. Não podemos nos esquecer disso. Então, nós temos ainda que lembrar que o pensamento, então, é um agente modelador de nossas atitudes. Então, ele dá forma às nossas atitudes. Ele é esse veículo de ação e de reação. E ele é também o veículo de atração e de repulsão. Então, se eu penso bem, eu recebo bem. Se eu penso mal, eu recebo mal. E se eu penso bem e recebo o mal não me atinge. Porque eu estou em outra faixa vibratória. Eu estou protegida pelo fato de estar vibrando em outra sintonia. Né? Então, esse pensamento, sob o ponto de vista moral, vão trazer, assim, a impressão do sentimento. Então, vamos fazer uma análise. Se eu tenho maus pensamentos, quais são os maus pensamentos? É sentimento de ódio, de inveja, de ciúmes, né? Eles são desequilibrantes, então ele traz o desequilíbrio interior. Pode provocar enfermidade e a nossa infelicidade. Por que os maus pensamentos provocam tudo isso?
porque eles contrariam as leis que nos regem. São as leis do universo, as leis universais, as leis de Deus. E se ele vai contra essas leis, logicamente, ele só pode nos trazer desequilíbrios porque eles são também deprimentes, nos causam impressão penosa. Agora, e se são bons pensamentos? Quais são os pensamentos bons? Todo mundo sabe. É pensamento do quê? Sentimento de amor, de bondade, de carinho, de tolerância, de caridade, de empatia. Todo mundo sabe. E o que ele vai causar em nós? Logicamente, uma harmonia íntima. Isso é certeza. Se eu estou bem harmonizada, eu estou provocando uma saúde. Aquela saúde interior que passa para a matéria. E nós temos também com isso, e como consequência, a nossa felicidade. E por que eu posso afirmar que os bons pensamentos trazem tudo isso? Porque eles estão dentro das leis que nos regem. Estão dentro das leis de Deus, tá? Dos exemplos de Jesus, dos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Porque eles são benignos, eles são edificantes, e eles só nos causam essa impressão salutar. Então, o pensamento, nós temos que saber que é um agente modelador das nossas atitudes. É um veículo de ação e reação. É um veículo de atração e repulsão. Aí, o caminho, olha que coisa interessante o que eu vou falar. Como é que eu posso desenvolver em mim a autoestima? Como? Porque se eu não gosto de mim, como é que eu vou gostar dos outros? Se eu não gosto de mim, como é que eu vou ter o equilíbrio suficiente para dar um bom conselho, dar um bom exemplo e mostrar a importância do amor? Então eu tenho que ter estima por mim, é a autoestima. Qual é esse caminho na realidade, né? Então seria cultivar os bons pensamentos e ter em mente que eles são a nossa companhia constante. Por isso que esse livro santo aqui deve estar na nossa cabeceira. Olha como é responsável, né? A gente saber isso. E, na realidade, nós podemos ter uma postura positiva na vida ou negativa. Positiva é, oh, meu Deus, como eu sou feliz, estou de bem com a vida, eu estou apoiada por Deus, eu tenho a força suficiente para viver, para lutar. Agora, se for uma postura negativa, ai, meu Deus, como eu sou, tudo acontece comigo, eu sou azarada, Deus não me enxerga, eu sofro. Então, olha lá o nosso pensamento. Realmente nós estamos nos envolvendo com todos os espíritos que pensam assim, encarnados e desencarnados. Então, a gente vai se afundar cada vez mais. Então, com atenção, olha que coisa agora interessante que vai ser falado. Aí entra o nosso sinal verde desse livro abençoado. Porque eu digo assim, com atenção, com esforço e responsabilidade, é possível detectar um pensamento menos bom. Ele não precisa ser péssimo, não. É menos bom. Nós podemos detectar. E o que nós podemos? Detectar bem na sua origem. E o que nós podemos fazer? Nós podemos substituí-lo por outro, que irá produzir resultados positivos. Isso, para mim, é a chave mais importante. Por isso que é importante a gente ficar de vigia, deixar que esse sinal que está dentro de nós permaneça sempre verde. Porque se por acaso começar a amarelar, a gente sabe como voltar atrás. E não podemos nos esquecer que a prece nos ajuda muito. Porque às vezes nós estamos numa hora difícil de tomar decisões. Então, se eu me lembrar de me unir a Deus e de fazer uma prece, eu tenho ajuda, porque vai ser afastado de mim as más influências, para eu poder tomar o caminho certo. E daí, o que nós desejamos? Vamos pensar um pouquinho. Eu desejo viver sobre o feito de uma proteção de luz
uma proteção de amor, não deixando que nada se aproxime de mim, que nada me atormente? Ou eu não ligo para essa proteção e vou levando uma vida que me dá problemas, dores de cabeça e confusão? Então, vamos buscar esse efeito maravilhoso dessa proteção de luz, nos envolvendo numa bola, olha que coisa linda, fluídica, nos dando força para o nosso caminhar. Que Deus nos abençoe. E que, usemos esse livro na cabeceira. Muito! Ô, mãe, eu gostaria assim, de saber se existe, por exemplo, né, uma sugestão prática para tudo isso. Antes a Lena está colocando assim, o Alexandre te ama, Neis, mandou beijo. E a Aninha Varalo falou aqui sobre a necessidade, né, conhecimento, e tudo isso que a senhora está trazendo está ligado mesmo à necessidade do conhecimento, né, mãe? Muito. É isso mesmo. Conhecimento e aplicação. Exatamente, é a tal história, né? Eu aprendo, eu conheço e entro em ação, né? A Sandra falando que adorou, a Dani assim seja. Mãe, tem alguma coisa prática que a senhora poderia sugerir para a gente? Além, é claro, da nossa leitura diária, deixar na cabeceira. A gente, olha lá, o Jonas e a Patrícia também. A Aninha Varalo está agradecendo que amou, mãe. Então, que na prática, amanhã a gente está lendo isso aqui, pode ler ao acaso, ler na sequência, né, as 50 mensagens. O que a senhora sugere para a gente fazer para nos ajudar ainda mais? A Dinda amou, a Rê Porto também está falando aqui, mandando carinhas de coração. Tem alguma coisa que a senhora poderia nos falar? Tem sim. Eu vou assim, fazer uma lembrança rápida de Santo Agostinho. O que ele fala na vida, que ele fez na vida dele? Que no final do dia, ele parava, se analisava e via aonde ele havia errado, para no dia seguinte retornar e corrigir aquele erro. Então, nós vamos conversar sobre umas dicas. O que é que eu posso fazer? Olha, então, eu vou fazer a pergunta e vocês vão refletir. Ao acordar, como é que você se sente? Animado ou desanimado? Lembre-se do sinal verde. O desanimado está no amarelo. Vamos voltar para o verde. Seus comentários a respeito, olha, de fatos, de pessoas, de situações, são positivos ou negativos? Nós sabemos qual o caminho que tem que ser tomado. Vamos lembrar do sinal amarelo, volta para o verde. Como você se comporta com o próximo? Você auxilia ou você se omite, você não toma conhecimento? Outra pergunta interessante, né? Como você se relaciona com seus amigos, com seus colegas de trabalho? Se é com cordialidade ou é com grosseria? E ao sair na rua, o que você observa? Você observa, se fixa em fatos e coisas alegres, em situações agradáveis ou em coisas desagradáveis? É uma coisa importante para nós, porque todo mundo sai para trabalhar, mesmo nesse coronavírus, a gente pode, assim, através de uma observação, de uma notícia, vamos ver como é que nós recebemos a notícia, né? No estudo ou no trabalho, como você se sente? Você se sente proativo ou você se sente o quê? Desmotivado e disperso? Então, proativo e concentrado. Então, é uma coisa que nós temos que nos corrigir, né? E como está a sua autoestima?
autoestima está alta, você se admira? Ou ela está baixa? Você se critica? Então, olha lá, nós falamos sobre autoestima. O que é necessário? Né? Tomar conta dos pensamentos. Agora eu vou fazer uma última questão que eu acho tão importante, né? Como você trata seus familiares? Com respeito e dedicação ou com descaso e irritação? Então, é uma coisa assim, interessante, e essas perguntas vão estar gravadas. Aí a Luiz Helena pode até falar para vocês aonde elas estão, para que a gente copie e para que a gente se autoavalie, faça uma reflexão. Eu vou até transcrever, porque no meu canal do YouTube, na descrição do vídeo, eu consigo manter textos. Então, essas reflexões que a senhora trouxe agora, que servem para a nossa vida prática, eu vou transcrevê-las, porque esse vídeo vai ficar gravado tanto no IGTV, aqui do Instagram, como também eu vou salvá-lo, vou baixá-lo, e eu vou publicá-lo no meu canal do YouTube. Então, no canal do YouTube, para quem se interessar, vai estar lá como palestra espírita, né, inspirada no livro Sinal Verde, vai ser esse o tema do título do vídeo, e na descrição eu vou trazer, então, eu vou transcrever tudo isso que a senhora sugeriu, para que a gente possa refletir e que a gente possa avançar no caminho, porque é uma maneira que a gente tem aí uma diretriz de segurança para que a gente possa realmente se autoavaliar e conseguir ir dando os passos mais largos cada vez mais. Mãe, que banho de coisa linda, que sabedoria, que intensidade, a sua amorosidade em transmitir para a gente todos esses conhecimentos. São coisas assim, realmente gotas do céu. Né? O seu grande amor são essas gotas que caem do céu. Então, a gente só tem a agradecer. Mãe, eu gostaria de agradecer todos aí que participaram, as pessoas lindas que estão acompanhando esse movimento de aprimoramento pessoal, esse momento que nós estamos podendo contar com a contribuição da minha mãe linda, que se colocou de uma maneira maravilhosa à nossa disposição, trazendo para a gente conteúdos diários, além dessa palestra, mãe, que foi muito elucidativa, que ajuda a todos nós. Olha lá, mãe, todo mundo te agradecendo. Marcinha falou queca também. Obrigada, irmã. Gente, olha, a gente só tem a agradecer. Vocês são tudo na nossa vida, porque sem vocês, esse lindo acontecimento, essas lives, não estariam ocorrendo, não é, mãe? E a gente fica então, muito feliz de podermos estar participando, isso. Não é? Desse grupo. Mãe, nesse momento. E a gente pode ver que hoje a tecnologia encurtou distâncias e fez com que toda a voz daquele que quer contribuir, ele pode chegar em qualquer lugar do mundo. Então, no mundo físico e no mundo espiritual, porque a gente sabe, onde um ou mais estão reunidos, né, mãe? 2 ou mais estão reunidos, ali Jesus estará. É a palavra, o carinho que Jesus deixa para a gente e na certeza de que nós estamos unidos em vibrações por essas boas intenções e que isso se propagará. Então, gente, um super beijo para todo mundo. Mamis, beijo especial para a senhora. Manda um beijo para o papai. Para vocês todos. Né? E até amanhã às 16 horas na nossa live de todos os dias com uma mensagem linda. Amanhã será a 8ª mensagem já desse livro magnífico, né, mãe? É isso aí. Olha lá, mãe. A Gláucia também, saudade, dona Marinês. A Lena, beijos. Gente, Márcia, beijos. Dinda, beijos. Mariângela, Donati. Gente, ó, vocês são tudo de bom na nossa vida e contamos com a presença de vocês
outras palestrinhas virão. Vou dar um spoiler. Vai ter uma palestrinha sobre Evangelho no Lar, proferida pela minha Mames, e assim que nós tivermos a data, pode ser que a gente entre por outro perfil. A Aninha está mandando beijo pro papai, mãe, pro tio Bira. E meninas poderosas, rapazes maravilhosos que aqui estiveram, o nosso boa noite, o nosso beijo e a nossa super gratidão. Que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre, né, mãe? Assim Beijo, seja. meu amor. Beijo. Tchau. Tchau.